Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os conceitos do R, né, avançado. Então chegamos aqui na nossa última aula aqui sobre grafos, né, na verdade sobre toda essa playlist, né, mas estamos ainda na parte de grafos aqui, tá? Então hoje vamos ver um conteúdo bem legal e bem interessante também, assim como o último que a gente viu, né, na última aula, que era o Caminhos e Distâncias. Este também é um conteúdo bem legal e que você provavelmente vai utilizar, tá? Que é como a gente construir grupos, né, e comunidades a partir do nosso grafo, tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar com grupos e comunidades, tá? A gente precisa tornar a nossa rede não direcionada. Existem várias maneiras de fazer essa conversão, tá? Então a gente pode criar um link não direcionado entre qualquer par de nós conectados. A gente pode criar um link não direcionado para cada um direcionado da rede, potencialmente terminado com grafo multiplex, né? Criar um link não direcionado para cada link simétrico do grafo, tá? Então a gente, conforme essas opções aí, a gente pode mudar o modo que a gente está utilizando, tá? Neste caso aqui, vamos criar uma rede não direcionada, que eu vou chamar o objeto GraphSim, tá? Estou dizendo aqui, chamando a função, né, como não direcionado, eu passo o meu gráfico e o modo que eu vou utilizar é o collapse, tá? Então, como eu disse anteriormente, criar um link não direcionado entre qualquer par de nós conectados, tá? Ah, por quê? Tá? Nos casos em que podemos ter vínculo A e B e B e A, na verdade A em B e B em A, colapsados em um único link não direcionados, a gente precisa especificar o que fazer com seus atributos de borda usando o parâmetro end.attr.comp. Tá? Então é este parâmetro aqui. A gente precisa dizer o que a gente vai fazer ah, com os atributos de borda. Tá? Então a gente diz o que a gente quer fazer utilizando essa função. Tá? Então na verdade eu criei um list aqui, né? E digo, tá? Que neste caso aqui, o que eu vou fazer, tá? Eu vou dizer que o peso, tá? Então, o peso, né, ele dos links, né, deve ser somado e todos os outros atributos de borda ignorados e descartados. Então, o peso eu vou somar e o restante eu vou ignorar, vou descartar da minha rede, tá? Então, vou dar um Ctrl Enter aqui. E aí, opa, antes o que eu preciso? Carregar. Carreguei. E agora sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por que eu não tenho? Porque eu acho que eu limpei todos os meus objetos. Eu vou só criar os meus objetos novamente aqui. O meu gráfico que eu não tenho criado. E já volto. Só um instantinho. Bom pessoal, voltando então aqui, criei os objetos agora aqui, tá? Fiz a importação dos datasets de novo que eu tinha limpado na última aula, tá? E já estou com o objeto agora aqui, o graph, tá? Então voltando aqui, eu vou criar um novo grafo que não é direcionado, né? Vou utilizar o modo collapse, tá? E eu vou dizer o que eu tenho que fazer com os atributos de borda, né? No caso, os pesos eu vou somar todos e o restante dos atributos eu vou ignorar. Então, Ctrl Enter, então criei, tá? E agora a gente tem um conceito de cliques, tá? Eu não vou entrar sobre a teoria sobre cliques, tá? Mas basicamente a gente pode encontrar algumas informações sobre cliques, tá? Então a gente pode encontrar subgráficos, né, completos de um gráfico, né, de um gráfico não direcionado, tá? Então essa primeira função aqui, cliques, do nosso gráfico que foi criado, tá? Então ele lista os cliques, tá? Então a gente tem aqui os nossos cliques que são encontrados através dessa função, tá? A gente pode utilizar essa função sample, tá? A gente passa os cliques que a gente utilizou aqui, então a gente pode criar um objeto ou pode passar a função toda, né? O ideal seria criar um objeto aqui, por exemplo, tá? Criar um objeto cliques, por exemplo, só passo cliques aqui, tá? E passo length aqui, tá? Que é para calcular o tamanho dos cliques, né? Então aqui eu tenho o tamanho dos cliques, tá?
E essa outra função aqui, tá? Ela serve basicamente para a gente verificar os cliques com o número máximo de nós, tá? Então eu só chamo a função aqui e passo o meu grafo que foi criado, tá? O meu grafo aqui que eu chamei de graph.sim, tá? E aí eu tenho essas informações aqui, tá? Eu vou dar uma trabalhada aqui nas cores também, sempre daquela forma que a gente já vinha trabalhando, né? O que não for fazer parte da nossa busca aqui eu vou deixar em cinza e o que estiver dentro da nossa busca eu vou deixar em dourado, né, em laranja aqui, tá? Então, basicamente eu vou criar as cores aqui, tá? Criei as duas cores e vou dar um plot agora aqui, tá? Então, ele é de forma não direcionada, né? Eu vou passar o meu grafo, tá? Vertex color, o V graph, ele vai receber o nome, tá? Então ele vai ser aqueles numerozinhos que tem lá, S1, S01, S02, tá? E o Vertex Color, que são essas cores que a gente trabalhou aqui em cima, tá? Eu vou dar um Ctrl P, Ctrl Alt, na verdade, né? E aí eu tenho aqui como que fica o meu gráfico. Então o nome deles aqui, né? Ficou o label deles, na verdade, o rótulo, né? Ficou o nome que é setado lá no conjunto, tá? Então a gente tem S1, S2, S3, S4 e aí a gente tem o nosso conjunto aqui, tá? O que a gente vai trabalhar agora, tá? É a detecção de comunidades, tá? Então a gente pode utilizar vários algoritmos, né, que trabalham, né, e que visam detectar grupos, né, que consistem em nós densamente conectados, com menos conexões entre grupos, tá? Com mais conexões entre grupos. Então a detecção de comunidades, com base no intervalo entre bordas, né, o conceito de Newman-Gable, acho que é esse o nome correto, né? Então, pelo conceito dele, as bordas entre os intervalos altos são removidas sequencialmente, recalculando cada etapa, e a melhor partição da rede é selecionada, tá? Então a gente vai usar um dendrograma aqui para criar, tá? E aí, como que eu crio esse dendrograma, tá? Eu vou criar um objeto chamado seb aqui, tá? Eu chamo a função cluster edge betweens, ou seja, o entrelaçamento, né? Eu vou passar o meu grafo, tá? Então ele cria aqui e eu vou dar vou criar o dendrograma aqui, tá? Vou dar um dendrograma aqui, passando o modo hcluster, tá? E aí eu crio o meu dendrograma. E aí, se você analisar, vai ver que tem algumas cores aqui, tá? Aqui, por exemplo, tem um amarelo aqui, ó, bem grande aqui, que isso aqui forma um grupo, uma comunidade, tá? Então, através do dendrograma, a gente já consegue ver alguns agrupamentos, tá? Você pode trabalhar melhor com isso daqui, tá? Eu posso dar um plot agora, utilizando esse cluster que eu utilizei aqui dos entrelaçamentos das arestas, e olha o que que acontece. Ele vai ficar desta forma aqui, tá? Ele ficou um pouquinho confuso, né? Vamos dar uma trabalhada nele aqui. Pera aí. Bom, pessoal, basicamente o que que eu fiz aqui, eu só peguei a aresta aqui e mudei o tamanho dela, tá? Coloquei como 0.1 aqui, ou 0.1, tá? Para diminuir o tamanho da aresta, tá? Dá um Ctrl Enter, então ele gera aqui as nossas comunidades. Então pode ver que ele agrupa aqui como se fosse um cluster, né? Então a gente tem uma comunidade maior aqui, ó, que esses nós fazem parte, tá? E depois a gente tem outras comunidades aqui, tá? As ligações dentro das comunidades, tá? Elas estão em preto, tá? Como a gente consegue visualizar aqui. Por exemplo, a gente tem outra comunidade formada por dois nós aqui. A gente tem essa comunidade, esta e esta, que é formada apenas por um único elemento, né? Um único vértice, tá? Ou um único nó da rede, tá? A gente tem este e este, que são formados por dois, e a gente tem um grupo maior aqui, então a gente tem uma comunidade bem maior aqui, tá? Bem interessante, né? Bom,
A gente pode verificar também ali a classe do nosso objeto, né? Então a gente pode examinar, por exemplo, esse o objeto SEB que criamos, tá? A gente pode ver que ele é uma comunidade, tá? A gente pode verificar o número de comunidades, tá? A gente tem 9 comunidades, tá? A gente também tem essa outra função que é verificar as comunidades para cada nó, tá? Então a gente tem aqui a verificação, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem essa função modulatio, tá? Modularatio, tá? Que ela serve para verificar, tá? A modularização das partições do grafo, tá? Então a gente pode ter esse valor obtido através dessa função, tá? E o que mais? A gente tem aqui o crossing, tá? Que ele é um vetor booleano, tá? Para true, as arestas comunitárias, tá? Então a gente tem aqui true ou false, tá? Que a gente pode verificar através dessa função crossing, tá? Então, 1 para 2 é comunidade? Sim. 1 para 3, sim. 1 para 4, sim. 1 para 15 já é falso. 2 para 1 é verdadeiro. 2 para 3 é verdadeiro. 2 para 9 é verdadeiro. E assim sucessivamente, tá? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui também, tá? Então, a alta modularidade de um particionamento reflete conexões densas nas comunidades e conexões, né, dispersas entre as comunidades. Então vamos trabalhar um pouquinho agora com uma detecção de comunidades com base em rótulos de propagação. Bom, atribui rótulos de nó, randomiza e substitui o rótulo a cada vértice pelo rótulo que aparece com mais frequência entre os vizinhos. Essas etapas são repetidas até que cada vértice tenha o seu rótulo mais comum de seus vizinhos. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através dessa função cluster label prop, tá? Então passo o meu grafo aqui, vou criar um objeto chamado CLP, tá? E eu posso dar um plot nesse objeto aqui também. Provavelmente ele vai ficar com o mesmo problema aqui, tá? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou só pegar essa aresta aqui também, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, colocar uma vírgula, né? Vou dizer que o meu tamanho padrão vai ser esse daqui, tá? E neste caso aqui, ele colocou tudo dentro de um único grupamento. Poderia ser diferente, poderia criar grupos aqui, comunidades também separadas, tá? Neste caso específico aqui, ele criou uma única só, tá? Mas é assim que a gente utiliza também. Tranquilo? Bom, a gente pode trabalhar também com a detecção de comunidades com base na otimização gananciosa da modularidade, tá? Então, eu utilizo essa outra função aqui, cluster fast grade, tá? Passo como ele não, como não direcionado o meu grafo, né? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Então, criei o meu objeto CVG. Eu vou dar um plot no CVG e no não direcionado no meu grafo, tá? Aí ele cria aqui de forma. Neste caso aqui, ele criou 3 comunidades, né? Ele separou em 3 comunidades. Então essas são algumas formas de você verificar, tá, a criação de comunidades dentro do seu grafo. Tranquilo? Bem tranquilo, né? O que mais? A gente também pode traçar as comunidades sem depender de uma trama incorporada, tá? Então a gente pode utilizar essa função aqui. Então eu vou dizer que o meu grafo, tá, da comunidade vai receber neste caso aqui eu vou trabalhar com essa aqui, tá? Com essa a otimização gananciosa de modularidade, tá? Então eu já tenho o objeto criado aqui, tá? E eu vou utilizar aqui o memberships, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Ok. As cores eu vou dar uma trabalhada aqui com as cores aqui, tá? Então eu vou criar algumas cores aqui, vou deixar o alpha como 0.6, tá? E eu vou dar um plot aqui,
tá? Então vou dar um plot utilizando o Vertex Colors, as cores que a gente utilizou para as comunidades, tá? E aí a gente tem aqui também, tá? Então deixa eu só setar aqui nosso tamanho das arestas, que daí eu vou ter a nossa comunidade um pouquinho parecido com o que a gente estava trabalhando antes, tá? Então a gente tem a nossa comunidade baseada nas cores aqui, tá? Então a gente tem, como a gananciosa, aquela outra, a gente tinha o cluster marcando aqui, né? Neste caso aqui vai ser o próprio Vertex que vai assumir uma cor específica. Na verdade, todo isso aqui é um agrupamento, este aqui é outro, a nossa comunidade, né? E a nossa terceira comunidade aqui. Tranquilo? Eu poderia criar outras cores aqui, né? Que são 9 comunidades que gerou no total os outros tipos. Mas aí eu deixo para você fazer os ajustes aí e testar com os outros tipos que a gente já viu aqui, tá? Neste caso aqui eu testei aqui com esse da otimização gananciosa, tá? Então você pode testar também com base em rótulos de propagação. E aí o primeiro tipo que a gente viu ali, tá? Que é a determinação entre intervalos com base no intervalos entre as bordas, tá? Então, 3 tipos aqui de detecção de comunidades que a gente viu que você pode utilizar aqui, tá? Para traçar uma trama não incorporada. Tranquilo? Bom, a última coisa que a gente vai ver aqui vai ser a decomposição no número K, tá? Então, o núcleo K é um subgráfico, né, máximo em que cada nó tem um grau de pelo menos K. O resultado aqui fornece a cor de cada vértice da rede. Um nó possui cor D se ele pertence a um núcleo D, mas não ao D mais 1. Tá? Então, como que a gente utiliza? A gente vai utilizar essas duas funções aqui. Tá? Então, a gente utiliza essa primeira função aqui para criar um objeto, eu vou chamar de KC, tá? Para a decomposição do núcleo K, né? O modo eu vou deixar como alvo, você pode testar com os outros modos também em Alt para ver como é o comportamento. E a partir disso eu só vou dar um plot, né? Eu vou dar um plot então no nosso gráfico, vértice. Eu vou passar o KC multiplicado por 6, pode ser qualquer outro valor. O vértice label vai ser o KC, tá? O objeto que eu criei, tá? E o vertex color vai receber os colors que a gente já tinha trabalhado, tá? Os colors que vai ter como parâmetro aqui, né? Comparando não como índice aqui o KC, tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui. E aí a gente tem os nossos núcleos de decomposição aqui, tá? A mesma coisa que o tamanho das arestas, né? Eu posso criar um grafo já com... Na verdade a gente já criou, né? Lá em cima nas outras aulas, por padrão, com tamanho padrão, mas como eu apaguei os objetos ele acabou apagando, tá? Então eu tenho que colocar aqui o tamanho das arestas, tá? Agora sim ficou de melhor visualização, tá? Assim que eu posso gerar também uma decomposição de núcleo K, tá? Como eu digo, eu não vou entrar na teoria, tá? Mas aconselho você a dar uma olhada sobre isso, tá? Então algumas funções aqui sobre comunidades que a gente trabalhou, tá? Que é um conteúdo bem interessante e bem legal de ser visto para quem trabalha com grafos, tá? Tem outros conteúdos ainda sobre grafos, a sortatividade e homofilia, tá? Então eu não vou entrar não vou entrar nessas teorias aqui, tá? Mas dá pra gente calcular também ah, esses valores no R, tá? Mas aí fica para a busca de você. Se você precisar, aí dá uma pesquisada aí porque é bem simples, tá? São funções bem tranquilas de se fazer. Tranquilo?
Bom, com isso fechamos então a nossa playlist aqui do R avançado. Vimos bastante coisa sobre grafos, né? Bastante teoria sobre grafos, mas eu acho que as duas últimas partes aqui são as mais interessantes de serem aplicadas, tá? Detecção de caminhos e distâncias e comunidades e grupos, tá? Isso você provavelmente vai utilizar com bastante ênfase nos seus estudos de grafos, tranquilo? Bom, então vou encerrando por aqui. Quem gostou aí dá like, se inscreva no canal, compartilhem, ativem as notificações, convide os colegas e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!